noite. Você que é da área da saúde, enfermeiro, técnico, você que é só estudante ou tem interesse pela área, nós vamos ter aqui uma conversa bem interessante sobre amputações traumáticas. Meu nome é Rafael e eu estou aqui para me ajudar com a minha amiga Vitória. Nós somos integrantes da Liga de Enfermagem, Emergência e Trauma, a LAET. Nós somos uma liga que é pertencente à Unijuazeiro, que é uma universidade aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará, que é da onde a gente fala. E nós estamos no nono semestre do curso de enfermagem. A gente vai ter um momento aqui bem tranquilo, uma conversa, só para passar alguns conhecimentos que a gente tem e talvez gerar algumas dúvidas ou até ter dúvidas que nós não vamos tirar aqui hoje, mas a intenção é ter uma conversa bacana. Quem tem interesse ou então no assunto pode pedir aqui em algum post, alguma coisa no nosso direct, pode mandar uma mensagem, a gente está aberto a novas ideias e trazer novos conteúdos. Provavelmente a gente vai ter novos conteúdos aqui, porque esse assunto vai abordar vários outros, como trauma, hemorragias, cinemática de trauma, enfim. A gente tem um mundo para debater e aqui vai ser só uma pontinha. Passa uma palavra aqui para a Vitória, caso ela queira se apresentar, caso queira é ótimo, para ela se apresentar e dar um início legal aqui para nossa conversa. Boa noite, Rafael. Desde já quero agradecer por esse momento de riquíssimos conhecimentos, né? Que a gente é muito feliz em contribuir para com essa população, para estudantes, acadêmicos e até para os próprios profissionais aí já formados, né? Meu nome é Vitória, Ana Vitória, mas pode me chamar só de Vitória. Também estou à disposição a qualquer dúvida. E hoje vamos falar um pouco sobre amputações traumáticas, né? O que é uma amputação traumática, de fato, né? Já iniciando aqui a nossa conversa, que vai ser uma conversa bem, como eu posso dizer, uma conversa bem tranquila. Não vamos colocar aí palavras que muita gente não possa conhecer e vamos também colocar alguns termos técnicos, porque sei que estudantes aí, acadêmicos da área da saúde vão estar aí nos escutando para já se familiarizar com esses termos, né? Mas aqui dando início ao que é de fato ao conceito de amputação traumática, é quando um tecido ele é parcialmente ou ele é totalmente separado aí de uma extremidade por uma causa aí de um mecanismo traumático. E é quando esse tecido, esse membro, ele é separado, ele fica aí completamente sem a sua nutrição, sem seu oxigênio. A maioria das causas traumáticas aí das amputações prevalecem nos acidentes de trânsito, né? Principalmente, como a gente viu aí, tem um aumento muito grande nos acidentes de trânsito. Ferimentos por armas de fogo, acidentes aí de trabalho, muitas das vezes ocorre por esmagamento, síndrome do compartimento, não é isso, Rafa? Me corrige qualquer coisa. Não, assim, são casos que acomete direto e a gente vê também direto notícia desse tipo de... A gente vê vídeo na internet, tem direto acidentes de trânsito muito graves, que a gente vai estar vendo esse tipo de traumatismo. A gente vai ver amputações pequenas. Tem algumas páginas que a gente vê de medicina que constantemente eu vejo algumas amputações. Ou porque prendeu a mão no moedor de carne, ou algum acidente, colisão moto-carro, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer que é incrível. Como é? Isso mesmo. Perfuração por arma branca. A pessoa ficou com raiva da outra, pegou um facão, foi lá e deu uma facãozada, arranca o membro fácil, enfim. Não falta exemplos. Pode continuar. Falando o que não falta é exemplo pra gente ter desses casos. Isso mesmo, com certeza. E já pegando o gancho aí, há uma diferença aí quando a gente chama aí de amputação e de avulsão. Porque, tipo, a amputação é a perda
da parte ou de todo o membro, né? Já a avulsão é a laceração e desprendimento da pele e o tecido mole já ali subjacente. E uma das coisas muito interessantes que quando eu estava estudando, que eu tive um choque, é que tipo, todas as amputações elas têm um risco muito grande aí, muito elevado de gerar hemorragias aí muito significativas e que costumam aí ser mais graves nos casos de amputação parcial e não total. Olha aí como isso é interessante. Porque, chega a ser engraçado, né? Porque a gente já pensa logo que quando arranca o membro inteiro fica mais fácil de você perder sangue, né? Pois é, já isso não acontece, porque tipo, quando os vasos eles são totalmente seccionados, ou seja, quando tá ali numa amputação total, ele se retrai e se contrai esses vasos. E aí podendo aí já ajudar esse indivíduo que foi acometido, né, por esse trauma, podendo aí formar coágulos sanguíneos, aumentando aí ou parando a hemorragia. Aí, no entanto, desculpa, já na parcial, esse vaso ele é parcialmente, como ele diz, né, amputação parcial. Esse vaso ele é parcialmente seccionado. As duas extremidades ali dos vasos, eles não conseguem se retrair. E o sangue ali, ele continua a vazar pela abertura. E eu fiquei assim em choque. Meu Deus, como que uma hemorragia parcial vai ser pior do que uma total? A gente fica imaginando, né? Um cara ali com o membro inferior ali totalmente ali amputado na cena e ali jorrando sangue. E eu, como é que esse cara é capaz dele morrer pronto ali na hora? Mas não, né? Ao contrário. Isso mostra que nosso corpo é extremamente inteligente, né? Sim. Porque assim, é como se ele entendesse. O membro saiu inteiro, não preciso focar mais em irrigar ele. Então desenvolve uma cascata de coagulação, coagula mais rápido o sangue, e aí a gente vê quando vai comparar os sangramentos dos dois, porque querendo ou não, o maior risco a gente vai ver no protocolo Marshall e no PHTLS, focando em primeira instância os sangramentos massivos, né? Sim. No Marshall a gente tem o M, que é a primeira parte que você tem que focar, e no PHTLS, na avaliação inicial, tem o X. Então eles vão focar nessa hemorragia intensa. E a gente vê que quando vão comparar os dois, hoje a avulsão, o desprendimento completo do membro, tem uma hemorragia média moderada, enquanto a parcial tem uma maciça. Tem uma evolução maior para o choque hipovolêmico, porque fica o vaso lacerado, é como se tivesse uma lesão ali. Quando você se corta, né? Você tem uma lesão e fica sangrante ali. É a mesma coisa, ele fica aquela lesão no vaso e ela continua sangrando. Tem uma dificuldade maior de ter a cascata de coagulação. Sim. E interessante também refletir, ficar pensativo, que não é só o tecido que é rompido, é o tecido mole, são os ligamentos, são tendões, nervos, os vasos sanguíneos. E aí, né, como a gente já falou, podendo aí evoluir para um choque hemorrágico, para uma septicemia, né, também, porque estamos ali na cena e muitas das vezes não foi a equipe ali preparada, já totalmente equipada para atender esse indivíduo, né, esse paciente. Muitas das vezes já chama muita atenção da população, né, principalmente esses casos de amputação, que aí o membro voa, não sei para onde. E aí a população assim fica em choque, às vezes quer ajudar e muitas das vezes acaba aí atrapalhando. E o interessante também é que muitas das vezes esse paciente aí ele vai ficar consciente, entre aspas, mas ali desorientado, né? E é importante a equipe estar preparada ali para preparar esse indivíduo ali, essa pessoa que sofreu acidente, com preparo psicológico. Porque, como eu disse, muitas das vezes não é a equipe que vai chegar ali, mas a população. E aí, pronto, chegou uma pessoa totalmente despreparada. Ai,
tá com o membro arrancado. E aí como é que essa pessoa vai reagir, né? E essa agitação pode contribuir mais ainda para essa hemorragia, né? Aí às vezes tem casos, inclusive alguns vídeos na internet que a gente pode encontrar, que o paciente ele perdeu o membro. Eu cheguei até a ver que foi um acidente de moto, que a vítima perdeu o membro, mas ela ainda estava consciente, ela estava acordada, mexendo o que sobrou da perna, e todo mundo em cima. Aí uma pessoa que está ali na hora fica agoniada, a agonia é a pessoa que já está com muita dor, já está confusa, perdeu muito sangue, aí acaba agitando mais, só complica a situação, né? Com certeza. Quando essa equipe, como eu estava dizendo, quando essa equipe chega, se ela não souber os protocolos que a gente tem, já como eu disse, tanto no protocolo PHTLS quanto no Marshall, vai priorizar esse controle de hemorragia, precisa saber como você vai controlar essa hemorragia. Sim. A gente tem alguns pontos para tratar, que vai ser o uso de torniquetes, quando que usa compressão direta, a gente tem agentes hemostáticos, enfim, tem torniquete juncional. Como é que tem que ter aquela tomada de decisão imediata? Como é que vai funcionar isso? Primeiro, você tem que localizar onde ocorreu aquela amputação. Se foi a amputação, como eu posso dizer, da mão só, você teve o antebraço todo livre ainda e tudo mais, você tem que ter noção qual o torniquete que como você vai utilizar esse torniquete, qual a altura que você vai usar ele. Normalmente dizem, a gente vai estar vendo de 10 centímetros acima, um palmo. Tem outros lugares que vai falar que tem que ser próximo à articulação. O que importa é que a gente tem que focar algumas coisas do torniquete que são importantes. Primeiro, é que o torniquete, se for usar o torniquete, você vai ver a amputação, tem que ter um sangramento massivo, porque você não vai só chegar, viu que é um sangramento moderado, que é o caso de uma amputação total, como eu estava dizendo aqui, né, que é um sangramento moderado, e às vezes esse sangramento moderado da amputação total, da avulsão, uma compressão direta e agente hemostático resolve esse caso. Então eu vou falar primeiro assim da compressão direta, porque a gente começa do mais simples, depois a gente vai para o mais avançado, né, que é o torniquete. Da compressão direta, o que a gente vai ter? Vai ter literaturas dizendo que cerca de 10 minutos com a compressão direta você já tem um controle daquela hemorragia. O problema é, se o paciente ele não tem como eu posso dizer, ele tem uma plaquetopenia, ele não vai coagular direito, ele não vai ter essa função de coagulação normal, a cascata de coagulação dele não vai desenvolver normal, então ele pode demorar mais. E a gente tem que lembrar, eu estou na compressão direta, eu tenho que ficar curioso para saber, controlou? Aí eu tiro a compressão. Não controlou, aí volto para compressão. 2 minutos depois, solto, vou olhar, eita, não controlou ainda, coloco de novo, aí fica só nessa, comprime, descomprime, comprime, descomprime, comprime, descomprime. E aí, como é que fica esse paciente? Você tá começando a controlar, aí solta. Vai adiantar alguma coisa? Não tem como. Aí tem outra coisa que a gente tem que pensar. Eu estou ali na compressão direta, mas o paciente, ele tem outra coisa para avaliar. Como é que eu vou avaliar esse paciente? Porque assim, as coisas que a gente esquece. Eu estou comprimindo, a pessoa que está ali comprimindo, ela já não pode ser mais considerada uma
uma mão de obra enquanto ela está comprimindo para terminar de avaliar o paciente, para fazer as imobilizações necessárias e tudo mais. Então, a gente tem a outra opção, que é como se fosse o segmento da compressão direta, que é o curativo compressivo. Aí a gente vai ter vários tipos de curativo compressivo, que não tem nem como a gente mostrar aqui porque, enfim, né? É um áudio. Mas, qual é a função do curativo compressivo? Já está dizendo, ele tem um nome, né? É você comprimir o local que está sangrando, liberar suas mãos e você ir terminar de avaliar o paciente. Geralmente esses curativos compressivos, ele vai ter, como diz, um ponto de pressão que você vai formar. Às vezes tem um bolo, você pode fazer um bolo com uma gase em um ponto, como diz, uma bola, você pode usar alguma tampa que tem ali perto, você enrola ela numa gase, coloca em cima do ferimento e vai fazer o curativo em cima dele. A gente vai ter gases israelenses, vai ter o curativo compressivo já pré-pronto, enfim, a gente tem uma infinidade de formas de fazer esse curativo compressivo. Aí a gente teria que ter outra conversa sobre isso, e de preferência filmada, porque controle de hemorragia é um mundo. Tem que ser um episódio só pra hemorragia, um episódio só pra torniquete, um episódio só pra hemostático. Tem que ser assim uma coisa exatamente. Bem separada. Mas aí a gente só vai comentando aqui porque a gente precisa lembrar dessas coisas, né? E é porque uma coisa se encaixa, porque é uma coisa que se encaixa na outra, né? Realmente. Não dá pra fazer um atendimento separado, separar a hemorragia, separar a amputação. Não tem como. É porque quando eu vou falar um pouquinho mais assim dessa parte, porque querendo ou não, a amputação é a principal preocupação. Sim, com certeza. Aí, tipo, como o Vitória estava dizendo, a gente vai ter amputação parcial. Tem algumas amputações parciais que o membro não é completamente arrancado, ele fica ali, como eu disse, pendurado. Então a gente tem que ter uma visão diferente, a gente tem que entender o que acontece naquela amputação para a gente saber o que a gente vai usar. Por isso a tomada de decisão e o conhecimento sobre o que a gente tem é importante, porque a gente vai ter os agentes hemostáticos que dificilmente a gente vai encontrar realmente no serviço de saúde, no serviço móvel de saúde, no caso SAMU, ou no corpo de bombeiros, mas caso tenha, é importante a gente saber quando usar e se ele realmente vai ser efetivo. A gente vai ter o preenchimento de ferida, que é realmente preencher aquela ferida, tem as gases com agente hemostático, ou então com um bolo de gás que vai preencher aquele ferimento e a gente vai comprimir ele, e a gente tem que saber preencher corretamente. Mas o que mais dá debate e discussão, que o povo diz usa, não usa, quanto tempo usa, se abre, se não abre, ou como é que faz, é o bendito do torniquete. Verdade. Como é que a gente faz? Como tem mais de uma literatura, tem várias coisas, a gente tem que só lembrar. O torniquete, ele tem que fechar completamente o fluxo sanguíneo, porque a intenção dele é parar o sangramento. Tem gente que usa como base um palmo acima do ferimento, da borda do ferimento, outros contam como 10 centímetros, enfim. A gente tem que lembrar de algumas coisas importantes, porque primeiro, se o paciente está consciente, ele vai, ele vai estar com dor. E quando o paciente está com dor, ele vai ter o quê? Uma contração muscular. O que a gente tem que estar ligado para lembrar disso? É que se ele está com a contração muscular, eu vou fazer uma compressão, fazer um torniquete no húmero. Eu vou colocar esse torniquete em cima do bíceps e do tríceps que vão estar contraídos? Não vou. Por quê?
Porque eu vou colocar ali no bíceps, no tríceps, vai estar por cima do bíceps, do tríceps, eu vou fechar ele, vou rodar a maneta dele até fechar o sangramento. Show! O problema é que, se o paciente está consciente, esse músculo vai estar contraído. Depois de um tempo que esse sangramento foi parado, o membro parou de receber o oxigênio, ele vai começar a ficar dormente, a dor vai começar a passar. Quando a dor começa a passar, o músculo vai começar a relaxar. Quando esse músculo relaxa, o diâmetro dele diminui. Aí aquele torniquete já não vai mais servir, porque o tamanho dele vai diminuir. Então o torniquete já não vai ficar mais apertado como estava antes. Então o sangramento vai retornar. Então como é que faz? A parte ruim da gente tá por áudio de novo, mas se for colocar num lugar que vai pegar bíceps e tríceps, a preferência é que você se ligue de colocar entre bíceps, tríceps e deltoide, que tem uma parte que tem a divisão deles, né? Que dá até pra gente sentir quando passa a mão. A preferência é colocar nele. Por quê? Porque não corre o risco dessa diminuição do músculo e desse relaxamento do músculo e voltar ao sangramento. Então a gente vai ver alguns lugares, a gente vendo, se eu não me engano é Stop the Bleeding, ele vai trazer essa orientação de livrar o músculo, porque corre esse risco. Se o paciente está inconsciente, vai correr esse risco? Difícil? Eu acho difícil, porque se o paciente está inconsciente, os músculos vão estar relaxados, né? Então não corre o risco do músculo estar relaxado e relaxar mais ainda. Tem que ficar mais ligado quando o paciente está consciente, porque corre esse risco do paciente estar tensionando o músculo e pegar e acontecer isso. Aí você fez o torniquete, bora terminar de avaliar o paciente, porque o que a gente mais usa é o XABCDE do PHTLS, né? Então ainda tem vias aéreas, tem a parte da boa respiração, tem o C, porque a gente tem que terminar de avaliar a circulação desse paciente, tem que olhar o déficit neurológico, tem que avaliar se o paciente tem algum membro para imobilizar, e você tem que seguir o atendimento, você não pode ficar preso ali. Então você tem que olhar as alternativas que você tem para poder continuar o atendimento. E se a gente for, como a gente está dizendo, se for debater só a parte, só essa parte, outras dúvidas que a gente pode ter muito. Teve uma avulsão e arrancou o membro completo. Não tem onde eu fazer um torniquete de extremidade. Por exemplo, arrancou completamente o braço do paciente. Tá só realmente, como diz aqui no Ceará, tá só o cotoco. Como é que você vai fazer? Se é uma avulsão total e a compressão direta não vai funcionar, você tem que pensar em outras formas. Arrancou completamente a perna, nível da virilha. A gente tem o que a gente chama de torniquete juncional. Como é que funciona esse torniquete juncional? É uma cinta que a gente vai colocar ou na cintura pélvica ou na cintura escapular, que a gente vai colocar ele, prende a cinta, prende bem firme, e por baixo dessa cinta a gente vai colocar um equipamento que ele é inflável. Ou se você não tem esse torniquete juncional no serviço, ali na hora, você pode usar um dispositivo improvisado. Que como é que você vai funcionar? Você vai colocar ele em cima da artéria que está ali. Quando a gente lembra quando é o caso de uma amputação da perna, qual é a principal artéria que a gente vai lembrar? A artéria femoral. Então você vai colocar em cima da artéria femoral e depois vai prender com força essa cinta. Por quê? Quando você fizer
prender essa bola ou colocar esse dispositivo, o dispositivo, só para explicar como é que funciona. Ele vai ter um manguito e vai ter uma perinha. E você vai inflando em cima da artéria e prendendo ainda na cinta, que você vai inflando até ocluir completamente a artéria femoral, por exemplo, para parar aquele sangramento. Então, essa é a função dele, ou do improvisado, colocar em cima da artéria e ocluir ela, fazer uma pressão nela para ocluir completamente a artéria e parar o sangramento. Então, torniquete juncional, uma coisa a se pesquisar, e depois, se vocês acharem interessante, a gente pode ter uma conversa sobre isso. Enfim, só título de curiosidade, para não ficar assim uma coisa assim bem longe do pensamento, nós vamos disponibilizar as imagens no Instagram e no YouTube, né? Porque fica uma coisa assim meio, a gente fica voando, imaginando como é, mas vão lá no Instagram, cliquem no link do YouTube da Liga, que aí vão ver. Dê uma moralzinha pra gente, a gente precisa. Vocês vão ver esse episódio com todas as imagens bem explicadinho, pra ficar uma coisa bem interessante e bem fácil de aprender. Rafa falou aí desse tipo de torniquete, e só falando um pouco sobre os níveis da amputação, né? Porque as amputações, elas têm níveis, porque elas podem aí atingir os membros superiores e também os membros inferiores. Para não ficar uma coisa assim bem cansativa, não dá para explicar assim ponto por ponto, mas eu vou falar o nome de cada um, e aí na imagem que a gente vai disponibilizar no YouTube, quando formos publicar esse episódio, vai ter a imagem, né, com a numeraçãozinha e a seta para nomeação de cada um. Mas em falando em níveis de amputação nos membros superiores, nós temos aí a desarticulação do ombro, nós temos aí o transhumeral, nós temos a desarticulação do cotovelo, o transradial, a desarticulação do punho e parcial da mão. Já no inferior, a gente tem, nesse caso que Rafael falou muito bem sobre o torniquete, nós temos aí uma amputação a nível de hemipelvectomia, desarticulação do travou tudo. Desarticulação do quadril, transfemoral e a desarticulação do joelho, o transtibial e também a amputação parcial do pé. Praticamente Rafa já aí disse as principais ações do APH, né? E antes dele só frisar um pouquinho mais sobre essas principais ações no APH, vale ressaltar também que em caso de amputação, a gente não pode ver, né? Perdão, gente, minha garganta está super irritada. A gente não pode ver aquele indivíduo só a amputação, só aquela amputação traumática não, né? Como o Rafa diz, a gente tem que seguir os protocolos do XABCDE. Não podemos esquecer, porque esse paciente aí pode ser um indivíduo de um politrauma, né? Então não podemos focar somente naquele membro que foi amputado por um trauma. Fala aí, Rafa. E acaba sendo difícil a pessoa não lembrar disso, porque querendo ou não, a parte mais chocante, a que vai dar maior atenção, é você ver um membro arrancado. Não tem como, você chegou, você vai ficar martelando aquilo ali na tua cabeça, enquanto você estiver naquele atendimento. Não importa o que seja, você vai ficar martelando, porque não tem como, é como se tivesse uma amputação traumática, é como um elefante caminhando pela rua, não tem como você não dar atenção. Isso. Então, aí, o problema é que às vezes a pessoa acaba dando só atenção àquilo. E não tem que ser assim, você tem que dar aquela atenção inicial, focar naquele atendimento, mas você tem que focar num atendimento que vai permitir que você termine de avaliar completamente
aquela vítima e prestar todo o cuidado que você pode dar fora do hospital, ali naquela hora. Quanto mais tempo você demora ali, vou focar só nisso, e acaba esquecendo do resto, você pode acabar gerando outros problemas. Porque, até como Vitória falou antes de eu começar a falar disso, tem outros casos que podem acontecer. Por exemplo, o paciente sofreu... A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, se for um trauma forte o suficiente para arrancar um membro, é muito possível, muito provável que ele esteja com algum outro problema. Então, vamos supor, o paciente sofreu uma colisão frontal de moto, ele bateu de frente. A gente tem que lembrar, pegar um pouquinho aqui da cinemática do trauma. Esse paciente ele vai ser jogado para frente. O que tem na frente do paciente de primeira, nesse caso? O guidão da moto. Ele vai bater as pernas do guidão da moto e provavelmente vai ter uma fratura de fêmur. Aí você tem que lembrar, o que acontece numa fratura de fêmur? Uma possibilidade grande. Pode ter rompido algum vaso ali e esse paciente tem uma síndrome compartimental. Você não dá atenção para isso, aí você controla, foca naquele membro que foi amputado e esquece de avaliar o resto direito. Aquele paciente vai ter uma síndrome compartimental, vai ter um sangramento ali naquela perna, sangramento interno. Você não deu atenção para isso e esse paciente pode evoluir. Você focou em controlar o sangramento do membro amputado e esqueceu daquele. Esse paciente vai ter uma parada por hipovolemia de todo jeito. Aí você esqueceu de avaliar tudo, aí você vai ficar, por que esse paciente teve essa parada? Meu Deus, o que está acontecendo? Aí chega na equipe hospitalar, tá a perna do paciente gigantesca, porque você esqueceu como é que trata uma síndrome compartimental. Do mesmo jeito na síndrome da rabdomiólise, né, traumática, ou síndrome do esmagamento. Pois é, tem tanta coisa assim que pode acontecer aquela ali na hora. Uma das coisas que pode acontecer muito, o paciente teve aquele sangramento grande porque, embora tenha sido como a gente estava falando, foi uma amputação total, o paciente teve um sangramento moderado, mas ainda assim ele tem um sangramento considerável. Quando a gente tem um sangramento considerável, como posso dizer, chegou a ter um sangramento massivo, esse paciente vai ter uma perfusão periférica prejudicada. Os membros dele, os tecidos dele vão passar da respiração aeróbica para anaeróbica e vai começar a ter produção de ácido lático, vai começar a aumentar a acidez desse, como eu disse, o pH do sangue dele vai começar a diminuir, vai ficar mais ácido. Então ele vai começar a evoluir para uma acidose metabólica. A perda massiva de sangue também vai fazer o quê? O paciente vai ter uma queda de temperatura, porque o sangue mantém a nossa temperatura nos níveis adequados, normais. Teve uma perda considerável de sangue, vai despencar a temperatura. E o que a acidose e a perda de temperatura pode causar? Eles estão ligados aos fatores de coagulação, porque a gente tem fator de coagulação pH dependente, e quando você tem quando você entra numa acidose, você tem a perda desses fatores pH dependente, e quando você tem uma perda de temperatura, você vai ter a perda dos fatores térmico dependentes. Então são dois fatores que vão gerar o quê? Uma coagulopatia. Você vai ter um sangramento maior. São três coisas que vão gerar o que a gente chama de chá da morte. Para você tratar esse paciente depois que ele entra nesse chá da morte, nessa tríade, que também pode ser chamada de tríade da morte, tríade letal do trauma, tem vários nomes, é muito difícil. Esse paciente muito possivelmente vai evoluir para o óbito. Então você tem que estar ligado em vários fatores, não só para aquele elefante branco que está ali.
Ou seja, né, esse paciente ele tem que ir diretamente para o hospital de referência, ele não pode ir nem para o municipal, né? Porque senão, coitado, fica lá mesmo. Pronto. Tem outra coisa que tem que focar também, tem que lembrar muito bem, lembrado, é de não levar para um lugar que não tem condição de atender esse paciente. Porque não vai, porque, né? porque esse paciente ele vai precisar, primeiro, de um cirurgião vascular, porque não tem como controlar o sangramento dele de forma efetiva e definitiva sem um cirurgião vascular. Ou um traumatologista, né? Isso. Ele vai precisar de um traumato-ortopedista. Enfim, isso se for uma amputação de membro, que a gente está focando só na amputação completa de membro, perna, braço e tudo mais. Mas eu estava até em conversa com a Vitória esses dias e com a professora nossa, com a nossa orientadora. E se ocorrer uma amputação de pênis, que pode ocorrer, e aí? Só quem vai poder fazer vai ter o controle melhor desse local é um cirurgião urologista. E aí, na tua região, onde é que faz essa cirurgia? Você vai levar para um hospital que não tem esse caso, aí o hospital vai falar, não, esse tipo de paciente não é para cá. Faz uma ficha de referência, manda para o outro. E nessa ficha de referência, da negação e tudo mais, demora. Aí você vai ficar com o paciente lá. E demorando. Aí tem o tempo do transporte de um hospital para o outro. Então, tem que ter uma comunicação legal com a regulação. E você tem que ter conhecimento do local que você mora, né? Da sua região. Para onde você vai mandar. Sem contar que não é só o transporte do paciente, né? Se for possível, e muitas das vezes é muito provável que aconteça, é o transporte desse membro também, né? Que foi amputado. E se deve ter todo um cuidado para que esse membro ele possa ser recolocado, né? Muitas das vezes isso é possível, muitas das vezes é muito possível um reimplante, né? Mas que não vai garantir aí uma possível uma readequação de sua função total ou completa, né? Isso. Tem até uma coisa, Vitória, só para que o pessoal vê muito, colega, parente, alguém que estava nascendo, em vez de assim, ou deixar pro SAMU mexer naquele mesmo, simplesmente pega o mesmo do jeito que tá ali e leva pro hospital. E pronto, do jeito que tava ali, ele só pegou, no máximo embalou numa sacola e leva na sacola pro hospital. Pegou do jeito que tava e pronto. Nem limparam nem limpou, só do jeito que tava mesmo. Nem imagina o que pode acontecer, né? Se não tiver os cuidados. Mas aí, o que a gente faz, Vitória, então, com esses cuidados? O que faz com esse membro? Então, né, os princípios aí de tratamento para essa parte amputada é que, primeiramente, a gente tem que limpar essa parte amputada, lavando aí de forma bem delicada, não é porque não tá mais ali na sua origem que você não vai cuidar dessa parte, né? Lavando de forma aí bem delicada, com uma solução de reglactato ou soro fisiológico, envolvê-la, né, em gás, esterilizada e umedecida, com o soro ou o soro fisiológico mesmo, e colocá-la em um saco ou recipiente de plástico, limpo também, né? E depois a gente pode rotular, né, o saco ou recipiente e colocá-lo dentro de outro recipiente. E esse outro recipiente, depois que esse membro limpo, depois que esse membro estiver envolvido num saco plástico ou um recipiente de plástico, a gente tem que colocar ele dentro de outro recipiente com gelo. Não é colocar o membro diretamente dentro do recipiente com gelo. A gente não pode congelar esse membro. A gente vai ver por quê. E em recipiente com gelo triturado. A gente não pode congelar essa parte amputada, né? Colocando ali diretamente no gelo. E a gente ali, se possível, transportar a parte amputada junto com o paciente até o hospital.
Até porque se você coloca, vamos supor, você colocou direto junto com o gelo. Se não, mesmo que não congele, o gelo direto na pele vai gerar queimadura, no caso geladura, né? Aí prejudica do mesmo jeito. Pois é. E uma temperatura ideal para que esse membro esteja armazenado ali entre 10 a 15 graus Celsius, né? E aí, quanto mais tempo essa parte amputada ficar sem oxigênio, menor a probabilidade dela ser reimplantada. Olha aí, que interessante. Por isso que a gente fica... É bom a equipe bem preparada, né? Vai ter uma equipe ali com o indivíduo fazendo todo o serviço, todo o procedimento. E é bom ter uma equipe também procurando esse membro. Porque é uma parte que afeta muito. Né? Uma unha afeta a gente, imagine um membro todo amputado. Envolve toda a parte psíquica desse indivíduo, né? E aí, quanto mais tempo, né, ficar sem ser reimplantado, corre essa chance aí de insucesso, né? E resfriar a parte desse corpo aí amputado sem congelar reduz a taxa metabólica e prolonga o seu tempo de isquemia crítica. E aí, no entanto, né, sempre tem isso. O reimplante não é a garantia de fixação bem-sucedida, né? Ou retorno, como eu tinha falado, da função desse membro. É importante também dizer que, tipo, nem sempre, né, a equipe vai levar esse membro junto com o indivíduo. Mas é importante a equipe saber que aquele que ficou responsável né, na procura desse membro, ele saiba onde esse indivíduo foi encaminhado, ele saiba como fazer, né, ter todos esses cuidados bem delicados com esse membro, como cuidar, como transportar. E também vai ter, além de saber, de lembrar essa coisa, porque assim, vamos procurar. Também tem aquela coisa, a pessoa não pode só se focar em procurar o membro, tem que dar uma procurada rápida, só que ainda o foco é manter a vida do paciente, né? Então, o paciente precisa correr para o hospital. Vai procurar? Vai, porque, como a Vitória disse, é a autoestima da pessoa. Querendo ou não, é o psicológico da pessoa vai ser afetado. Mas aí também tem que ter aquele senso. No momento, se eu ficar procurando aqui, perder muito tempo procurando, vai correr risco para o meu paciente, então é melhor não perder tanto tempo. Então tem que ver muito da situação. Isso mesmo. E também vai variar, por exemplo, às vezes a equipe já tem uma noção de como funciona, aí teve uma amputação com uma laceração muito grande, completamente irregular, ou que dividiu em mais de um pedaço o membro, aquela equipe talvez já tenha noção de que não vai adiantar levar, simplesmente não vai adiantar levar, aí eles acabam não perdendo tempo. Mas além de ter o bom senso da equipe do socorro, do pré-hospitalar, também tem que ter aquele senso do pessoal do intra-hospitalar. Eles vão receber, vão fazer o controle de hemorragia imediata e tudo mais. Tem que saber as atitudes que vão tomar. Só que, e também lembrar, vamos supor, o paciente chegou, eles vão avaliar o membro que foi amputado, que foi perdido, eles vão avaliar. Perceberam que não tem como reimplantar, o que essa equipe tem que fazer? Vai ter que fazer a cirurgia e de preferência fazer uma amputação cirúrgica no nível que seja possível colocar uma prótese. Porque se esse paciente não vai ter mais aquele membro, o membro natural, dá pelo menos a possibilidade dele colocar uma prótese e ter o mínimo de uma qualidade de vida legal, né? Porque a gente tem que pensar nisso também.
Aí tem equipe que não dá pra repor. Então vamos só fazer a limpeza da parte que ficou. No caso, foi um antebraço, como o Vitória disse, uma transradial. Seccionou na altura do rádio. Aí só faz os procedimentos para tratar aquele ferimento, mas não dá essa possibilidade do paciente. Aí o paciente vai ficar com aquele membro incompleto sempre, não vai ter retorno. Então tem que ter um bom senso de ambas as equipes, tanto a do pré-hospitalar para fazer o melhor serviço possível, levar o mais rápido possível para o serviço de referência e ter a maior possibilidade desse reimplante. E quando chegar no hospital, ter o bom senso da equipe do hospital também, de fazer toda a avaliação necessária. Lembrar que o paciente no pré-hospitalar, muito provavelmente, vai receber líquido, vai receber soro. Chegar no hospital, ele precisa receber uma reposição de sangue. Por exemplo, chegou o SAMU chegou e falou, o pessoal do SAMU chegou e falou, já foram feitas 1000 ml de soro fisiológico. Não tem nem condição de fazer mais reposição com soro fisiológico, já tem que correr para botar a bolsa de sangue mesmo. E fazer todo esse procedimento para subir para a sala de cirurgia, fazer toda a conservação do membro, fazer todo o tratamento e fazer o reimplante o mais rápido possível. Ou, no caso, como eu disse, fazer a cirurgia para poder possibilitar a colocação de uma prótese. Muito vasto esse conteúdo, né? Demais. A gente fosse entrar na parte de cinemática do trauma, as causas de amputação, a gente fosse entrar na parte de hemorragia, for falar das síndromes, de tudo que a gente tem para falar, nossa, a gente ia passar a noite toda aqui. E a gente tem o quê? Uns 45 minutos já falando? 47. Olha aí, eu quase acertei. É isso aí. E isso é de um tema bem exclusivo, bem específico da área do trauma. Imagina pra gente conversar sobre trauma de forma geral. Tem muita coisa pra gente falar. Muita. Vamos ter muitos e muitos episódios. Esperem, pessoal. Tem, porque a gente for continuar falando aqui, a gente vai entrar em parada, em PCR traumática. A gente vai entrar em tanta coisa que nem vai caber. É demais. Pois é. Mas assim, por hoje eu acho que a gente teve uma conversa show de bola. Tem muita coisa que a gente deixou de conversar porque não tem condição. Mas eu acredito que tenha sido proveitoso. Sempre acrescenta, né? Sempre é um conhecimento a mais. Eu gosto demais. Eu se deixar falar de emergência, eu sou muito tímido. Mas se deixar falar de trauma, eu gosto, eu desembesto, eu começo a falar muito e eu não paro. Até alguém falar, Rafael, tá bom, já falou demais, olha a hora, eu não paro. Eu já falei também aqui, olha a hora. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, comentem aí no Instagram, no YouTube. Espero muito a resposta de vocês sobre esse episódio e também pelos que virão, né? A gente tá tendo aí muita expectativa com esse novo projeto, por essa liga, que tem muito a acrescentar, né? Não só na nossa vida de acadêmico, mas a toda uma população, porque é o conhecimento que transforma, né? Rafa? Vitória? Tô aqui. Acho que deu uma falha aqui no meu fone. É uma coisa que transforma até pra gente, porque assim, como eu disse, eu e Vitória, nós somos meio tímidos.
Mas quando a gente entra nessas coisas aqui para conversar, a gente acaba desenvolvendo até o nosso. A gente tem os nossos conhecimentos e a gente pode passar isso, a gente pode conversar e isso acaba desenvolvendo até quem está falando. Então a gente passa conhecimentos para vocês e a gente se desenvolve junto. Então é uma troca. E vocês curtirem, comentarem, pedirem temas, ajuda muito a gente desenvolver esse projeto. Logo a gente sai da liga, entra outros alunos e vocês dando moral para a nossa liga só tem a acrescentar, tanto para quem quer conhecimento sobre a área, quanto para a gente que também está ganhando conhecimento, porque a gente precisa estudar muito. E a gente também desenvolve a parte de falar, de passar, e a gente aprende muito com isso, a gente cresce muito. E estamos aprendendo aqui com essas tecnologias, né? Então, desde já, nós pedimos desculpa por alguns erros aqui, porque o nervosismo também atrapalha. É a nossa primeira vez, é o nosso primeiro episódio, mas a gente quer sempre aqui aprender para sempre passar conhecimento, sempre passar informações, né? Informações muito válidas, informações que são retiradas aí da literatura, PHTLS, que é assim a Bíblia da emergência, da urgência, do trauma. Então são informações que são verídicas de fato, né? Informações confiáveis, a gente não vai falar também coisa assim da boca pra fora, não. E a gente também vai falar das experiências, né? Como o Rafael falou. É isso aí. Então, por hoje é isso, gente. Só agradecer. E Vitória, foi show de bola. Muito obrigado por estar aqui comigo essa noite. E até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.